Olá, mentes curiosas, e bem-vindos a esta jornada intelectual. Hoje mergulhamos na obra de um homem que não apenas escreveu literatura, mas construiu universos inteiros com palavras. Um homem para quem uma biblioteca poderia conter o infinito e um espelho poderia ser uma porta para a abominação. Imaginem por um momento que o tempo não é uma linha reta, mas um jardim dos caminhos que se bifurcam. Ou que o universo inteiro, com toda a sua complexidade, está contido em um pequeno ponto brilhante no porão de uma casa. Ou que você, quem me ouve, não é um, mas muitos. Estas não são ideias da ficção científica moderna, são as obsessões de um mestre. Hoje vamos desconstruir o legado de Jorge Luis Borges, o bibliotecário cego que enxergou a estrutura oculta da realidade. Analisaremos seus labirintos, seus espelhos e a profunda metafísica que usou para mudar a literatura para sempre. Antes de começar, um breve comentário. Para dar vida a esta narração, usei ferramentas de inteligência artificial para gerar as imagens que veem. Pensem nelas como uma tela, uma forma de ilustrar as ideias e o ambiente do que contamos. Nem sempre serão uma representação literal, mas um acompanhamento visual para que a imaginação possa voar comigo. Espero de coração que aproveitem. Jorge Luis Borges nasceu em Buenos Aires em 1899. Foi um erudito, um poliglota, um homem que viveu literalmente entre livros. Sua vida foi marcada por um paradoxo fascinante. À medida que sua visão física se esvaía até a cegueira total, sua visão interna, sua capacidade de construir mundos complexos, aguçava-se. Não foi um filósofo de sistema, não escreveu tratados áridos. Foi um contista, um poeta e um ensaísta, mas em seus textos, de uma brevidade e densidade assombrosas, condensou os maiores problemas da filosofia ocidental e oriental. Borges brincava com a metafísica como uma criança brinca com cubos, criando estruturas impossíveis. Para entender seu legado, não podemos começar por sua biografia, mas por suas obsessões. E sua primeira grande obsessão é uma que define a condição humana, a perplexidade. O labirinto. Quando Borges pensa em um labirinto, raramente pensa em um de cercas vivas ou muros. O labirinto borgesiano é conceitual. É uma estrutura que nos aprisiona não por suas paredes, mas por suas regras. É o labirinto do deserto, o labirinto de um só caminho reto do qual não podemos escapar, ou o labirinto do conhecimento. O exemplo canônico é a Biblioteca de Babel. Borges imagina o universo como uma biblioteca composta por um número indefinido, e talvez infinito, de galerias hexagonais. Contém todos os livros possíveis, todas as combinações de letras e símbolos. Nesta biblioteca está o livro que conta sua vida, o que conta sua morte, o que tem a cura do câncer e bilhões de volumes de pura porcaria tipográfica. O problema não é a falta de informação, é o excesso. É um labirinto de dados. A tragédia da biblioteca é que a verdade está lá, mas é inacessível, perdida no ruído. É uma metáfora perfeita de nossa era da internet. Temos toda a informação do mundo no bolso, mas encontrar a verdade, o sentido, continua sendo uma tarefa titânica. Estamos perdidos na biblioteca. Os habitantes da biblioteca, os bibliotecários, enlouquecem. Alguns buscam o livro total, que é a chave de todos os outros. Outros destroem livros acreditando que eliminam a falsidade. São metáforas dos dogmáticos e dos purificadores. Borges nos mostra o desespero do conhecimento infinito. O labirinto de Borges é então uma armadilha intelectual. É a estrutura da perplexidade? Mas nem todos os seus labirintos são de espaço ou de conhecimento. Alguns, os mais inquietantes, são de tempo. Aqui devemos falar de O Jardim dos Caminhos que se Bifurcam. A história se apresenta como um mistério de espionagem, mas seu núcleo é uma revelação filosófica assombrosa. O protagonista, Yu Tsun, deve transmitir um segredo. Yu Tsun visita um sinólogo, Stephen Albert, que lhe revela o segredo de seu ancestral. Seu ancestral havia querido construir um labirinto e escrever uma novela. Fracassou em ambos, ou assim se acreditava. A verdade é que a novela era o labirinto. O Jardim dos Caminhos que se Bifurcam não é um labirinto de espaço, é um de tempo. É uma novela que postula que cada vez que um personagem enfrenta uma disjuntiva, toma todas as opções simultaneamente, criando diferentes futuros, diferentes linhas do tempo. Em um universo você me ouve. Em outro, fechou este vídeo. Em outro, nunca nasceu. Todos esses futuros possíveis existem. Borges escreveu isso décadas antes que a interpretação dos muitos mundos de Hugh Everett fosse seriamente proposta na física quântica. É uma intuição metafísica assombrosa. O labirinto, para Borges, é a própria realidade, com suas infinitas possibilidades. Estamos presos em um presente, mas somos o resultado de uma de infinitas escolhas passadas e nos dirigimos a uma de infinitas escolhas futuras. Também existe o labirinto da identidade, como em A Casa de Asterion,
onde o Minotauro narra sua solidão do centro de seu labirinto, esperando por seu redentor, Teseu, que para ele não é um inimigo, mas uma libertação. Borges redefine o monstro. O Minotauro não é mau, é tragicamente único. Está sozinho. Seu labirinto é sua prisão psicológica. Nos faz perguntar quem é o verdadeiro monstro, o que está preso ou o que vem matá-lo. Finalmente está o labirinto do infinito, o dos números. Em O Livro de Areia, Borges descreve um livro com infinitas páginas. Não se pode encontrar o princípio nem o fim. As páginas estão numeradas, mas de forma aleatória e mutável. O livro se torna uma obsessão monstruosa, uma coisa obscena que consome seu dono. É, de novo, o horror do infinito incontrolável. O labirinto borgesiano é uma ferramenta para nos mostrar os limites da nossa razão diante do infinito. Deixamos os labirintos e entramos em sua segunda grande obsessão, uma que ele mesmo confessava que o horrorizava: o espelho. Para Borges, os espelhos são abomináveis, como a cópula, porque multiplicam o número dos homens. O espelho não apenas reflete a realidade, ele a põe em dúvida, cria um duplo, um outro. E esta ideia do doppelganger, a palavra alemã para o duplo fantasmagórico, é central em sua obra. Quem é o eu real? O que está deste lado do espelho ou o que está do outro? Esta pergunta é o coração de seu famoso texto ultra curto, Borges e Eu. É uma meditação sobre a identidade pública e privada. Em Borges e Eu, ele separa o Borges escritor, o da fama, a quem as coisas acontecem, do eu pessoal, o que caminha por Buenos Aires e gosta de café. Ao final confessa: não sei qual dos dois escreve esta página. É uma crise de identidade fundamental. O espelho nos mostra que não somos uma unidade simples. Somos uma coleção de eus. O eu que trabalha, o eu que ama, o eu que teme. E todos eles lutam pelo controle. O espelho também é a porta para outros mundos. Borges cita uma heresia que diz que o mundo que vemos é um reflexo distorcido de um mundo verdadeiro, o mundo das ideias de Platão. Somos a cópia, não o original. Mas a obra-prima que usa a ideia da cópia e do espelho para criar um pesadelo metafísico é Tlön Uqbar Orbis Tertius. Este conto é possivelmente sua obra-prima de especulação. O conto é uma investigação. O narrador Borges descobre um artigo em uma enciclopédia sobre um país misterioso, Uqbar. Investigando mais, descobre que Uqbar é uma invenção de uma sociedade secreta que por sua vez inventou um planeta inteiro, Tlön. Tlön é um mundo fascinante porque é um mundo de idealismo filosófico puro. O idealismo, em resumo, é a crença de que a mente e as ideias são a realidade fundamental, não a matéria. Ser é ser percebido, como disse o filósofo Berkeley. Em Tlön, os objetos não existem se ninguém os pensa. Um objeto perdido pode reaparecer se alguém o lembra com força suficiente. A linguagem em Tlön não tem substantivos, apenas verbos, porque tudo é um ato de percepção, não uma coisa estática. No início, Tlön é apenas uma ideia, um jogo intelectual em uma enciclopédia. Mas então a ficção começa a sangrar na realidade. Começam a aparecer objetos de Tlön em nosso mundo. Primeiro uma bússola com símbolos estranhos, depois um cone de metal pesadíssimo e impossível em nossa física. O mais aterrorizante é que a humanidade, farta da desordem da realidade, começa a ser seduzida pela ordem e simetria de Tlön. As pessoas começam a adotar sua filosofia, sua linguagem, sua arquitetura. A ideia começa a devorar o mundo. O conto termina com uma linha escalofriante: o mundo será Tlön. Borges nos dá uma advertência. Uma ideia suficientemente poderosa, uma ideologia, uma ficção compartilhada, pode apagar a realidade. A cópia, o reflexo, pode destruir o original. O espelho borgesiano, então, não é um objeto passivo. É um agente ativo de dúvida. Questiona nossa identidade, Borges e Eu, e questiona nossa realidade, Tlön. É o símbolo da incerteza. E esta incerteza nos leva diretamente ao coração filosófico da obra de Borges. Sua fascinação pela metafísica. Seus contos não são apenas contos, eles são experimentos mentais. Primeiro, vamos esclarecer. O que é a metafísica? É o ramo da filosofia que se faz as perguntas maiores, aquelas que estão além da física. O que é real? O que é o tempo? O que significa ser algo? Temos livre-arbítrio? Existe Deus? Borges não responde a estas perguntas. O que ele faz com genialidade é tomá-las literalmente e ver o que acontece. O que aconteceria se o tempo não fosse linear? O jardim dos caminhos que se bifurcam. O que aconteceria se o idealismo fosse verdade? Tlön. Sua outra grande exploração metafísica é a percepção e a memória. E para isso temos que falar de Funes, o Memorioso. É um de seus contos mais citados e mais profundos. É a história de Ireneu Funes, um jovem do Uruguai que após um acidente fica aleijado, mas com um dom terrível, não consegue esquecer nada.
Sua percepção se tornou infalível e sua memória é total. Funes lembra de cada folha de cada árvore que viu, cada nuvem no céu em cada instante, cada veio na madeira, cada sensação de cada segundo de sua vida. Sua memória, diz Borges, é um lixão. Parece um superpoder, mas é uma maldição. Funes é incapaz de pensar. Por quê? Porque pensar, nos diz Borges, é esquecer diferenças, é generalizar, é abstrair. Para entender a palavra cachorro, devemos poder esquecer as diferenças entre todos os cachorros que vimos. Funes não consegue. Para ele, o cachorro das 3:14, visto de perfil, não é o mesmo cachorro das 3:15, visto de frente. São dois objetos únicos e irrepetíveis. Sua mente é um caos de detalhes sem conexão. É o fracasso do pensamento abstrato. Com Funes, Borges nos dá uma lição de epistemologia, a teoria do conhecimento. Nos diz que para sermos inteligentes, para construir conceitos, precisamos da capacidade de esquecer, de filtrar, de simplificar a realidade. A percepção total é a loucura. Se Funes é o infinito caótico dos detalhes, a outra face da moeda é o Aleph. Aqui Borges explora o infinito, mas não como caos, mas como um ponto de convergência total, o panteísmo. O panteísmo é a ideia metafísica de que tudo é um. O universo e Deus são a mesma coisa. Cada partícula, cada estrela, cada um de nós, somos uma parte de uma única consciência divina. No conto, o narrador, Borges, descobre no porão de uma casa em Buenos Aires um pequeno ponto iridescente de apenas 2 ou 3 centímetros debaixo de uma escada. É o Aleph. Ao olhar esse Aleph, vê simultaneamente e sem sobreposição todos os pontos do universo. Vê o tigre, vê o amanhecer no Ganges, vê os mares, vê suas próprias entranhas, vê a carta que alguém escreveu, vê a mulher que ama, vê o Aleph de todos os pontos, vê o todo. É uma experiência mística da avassaladora? É o infinito contido no finito. É a antítese de Funes. Funes vê todos os detalhes, mas não consegue uni-los. O Aleph é a união de todos os detalhes em um só instante. É a compreensão total. Borges usa esta ideia metafísica para falar da incapacidade da linguagem. Depois de ver o Aleph, o narrador diz: o que vi foi simultâneo e o que transcreverei sucessivo porque a linguagem o é. Como descrever o infinito com palavras finitas? Outra ideia metafísica recorrente é o eterno retorno. A ideia, popularizada por Nietzsche, de que o tempo é cíclico e que viveremos esta mesma vida com cada detalhe, uma e outra vez, infinitamente. Borges explora isso em A Loteria em Babilônia. Nessa cidade tudo é decidido por uma loteria. Primeiro é um jogo, depois torna-se obrigatória. A loteria decide quem é rico, quem é pobre, quem vive, quem morre. O acaso governa tudo. No final, a loteria, a companhia, torna-se tão onipresente e secreta que é indistinguível de Deus ou do destino. A vida é um jogo de azar. Isso é uma crítica à ideia de um Deus que joga dados ou à ideia de que não há livre-arbítrio, apenas caos. Também está o tema do tempo circular. Em As Ruínas Circulares, um homem se retira para umas ruínas para sonhar outro homem para criá-lo com a pura força de sua mente. É um ato de criação divina. Após muito esforço, consegue sonhar seu filho e o insere na realidade. Sua única preocupação é que o filho descubra que é um sonho, uma simulação. O sonhador teme que seu filho descubra que não pode queimar, porque é apenas uma imagem. O conto termina com uma reviravolta metafísica perfeita. Um incêndio cerca o sonhador original. Ele caminha em direção às chamas, resignado a morrer, mas o fogo não o queima. E então compreende-a com alívio, com humilhação, com terror, que ele também era uma aparência, que outro estava sonhando-o. É o labirinto perfeito. Um homem sonhado por outro homem, que por sua vez é sonhado por outro. Onde começa a realidade? É a ideia da simulação. A dúvida de se somos reais ou apenas o sonho de um Deus. Borges não dá respostas, apenas formula a pergunta perfeita. Mas a genialidade de Borges não está apenas no que ele dizia, mas no como ele dizia. Ele inventou seu próprio gênero. Borges escrevia contos que pareciam ensaios acadêmicos. Escrevia resenhas de livros que não existiam. Este truque, a ficção erudita, dá às suas ideias mais fantásticas um verniz de realismo. Ele cita autores reais junto a autores inventados, livros reais junto a livros falsos, faz você duvidar do que é real e do que é parte de seu jogo. Te convida para seu labirinto intelectual. O melhor exemplo é Pierre Menard, autor do Quixote. Este é um conto disfarçado de resenha literária. O narrador analisa a obra invisível de Pierre Menard, um escritor francês do século XX. A obra-prima de Menard é assombrosa, ele escreveu o Quixote. Não quis copiar do Quixote. Quis reescrevê-lo palavra por palavra, linha por linha, mas da perspectiva de um homem do século XX.
E Borges, com uma ironia requintada, diz que a versão de Menard é mais rica que a de Cervantes. Por quê? Porque quando Cervantes escreveu "A verdade cuja mãe é a história", era uma frase retórica comum. Quando Menard a escreve, é uma ideia filosófica assombrosa sobre o relativismo histórico. O conto é um jogo brilhante sobre a autoria e a leitura. Borges nos diz que o significado de um livro não está apenas no autor, mas no leitor e em seu contexto histórico. Ler o Quixote hoje não é o mesmo que lê-lo em 1605. A obra muda porque nós mudamos. Este estilo também depende da brevidade. Borges é um mestre da economia. Seus contos raramente ultrapassam 15 páginas. Mas nessas 15 páginas há mais ideias do que em novelas de 500. É prosa densa, conceitual, sem gordura. Ele usa a alusão e a referência como atalhos. Assume que seu leitor é inteligente. Menciona Schopenhauer, os gnósticos, as Mil e Uma Noites. Tece uma rede de referências culturais que enriquece o texto e o conecta com toda a tradição literária e filosófica. E claro, está a ironia, um humor sutil, intelectual. Ele zomba dos críticos pomposos, dos nacionalismos e até de si mesmo. Sua obra é um jogo sério. Ele brinca com as ideias mais perigosas, mas com um sorriso. Borges também usa símbolos recorrentes que atuam como sua assinatura. O labirinto, o espelho, o tigre, o punhal, a biblioteca, a cor amarela. Estes símbolos criam um universo coerente, um mundo Borges que reconhecemos de um conto para outro. O tigre é um símbolo da beleza perfeita, mas também perigosa, o infinito contido em uma forma. O punhal representa o destino, o instante bárbaro e fatal que rompe a civilização. Cada símbolo é uma chave de seu pensamento. Este estilo inconfundível, essa mistura de ensaio e ficção, de metafísica e mistério policial, é o que torna sua obra tão viciante. Não apenas lemos Borges, desvendamos Borges, e isso nos leva ao seu legado. Por que este escritor argentino, cego e erudito, é tão monumentalmente influente? Porque, em muitos sentidos, ele previu o século XXI. Foi o pai ou o avô do pós-modernismo literário. O pós-modernismo é a corrente que duvida das grandes narrativas, que mistura gêneros, que é autoconsciente e irônica, que brinca com a ideia de que tudo é um texto. Isso é Borges. Autores como Humberto Eco devem tudo a Borges. A Biblioteca Labirinto de O Nome da Rosa é uma homenagem direta à Biblioteca de Babel. A ideia de Eco de que os livros conversam com outros livros é o intertexto borgesiano. Ítalo Calvino e suas Cidades Invisíveis também são ecos desta ficção especulativa. Na filosofia, pensadores como Michel Foucault citaram Borges na primeira linha de As Palavras e as Coisas, usando uma suposta enciclopédia chinesa de Borges para questionar nossos sistemas de classificação. Filósofos como Jean Baudrillard, que falaram do simulacro e da hiperrealidade, a ideia de que a cópia substituiu o real. Pensem em Disney World ou nas redes sociais, estão trabalhando sobre o território que Borges mapeou em Tlan Ukbar. O legado de Borges é tão grande que muitos escritores da geração posterior, o boom latino-americano como Garcia Marques ou Vargas Llosa, tiveram que reagir a ele, seja imitando-o ou rebelando-se contra seu estilo intelectual e fantástico. E sua influência chega ao cinema? O filme A Origem, com seus sonhos dentro de sonhos, sua arquitetura impossível e seus labirintos mentais, é um conceito profundamente borgesiano, um eco de As Ruínas Circulares. O filme Matrix também ressoa com Borges. A dúvida sobre se nosso mundo é real ou uma simulação, um sonho de outro, é a pergunta central de Tlan e As Ruínas Circulares. E como mencionamos, a Biblioteca de Babel é a profecia mais precisa da era da internet. Um lugar com todo o conhecimento, mas onde a verdade é um hexágono perfeito, quase impossível de encontrar entre milhões de hexágonos falsos. Vivemos em um labirinto borgesiano. O legado de Borges, então, não é um conjunto de respostas. É um método. É a elegância da dúvida. Ele nos ensinou que as ideias filosóficas mais profundas não precisam ser chatas, podem ser a matéria de um conto policial, de uma fantasia. Ele transformou a metafísica em um gênero literário. Nos armou com as ferramentas da perplexidade para navegar um mundo que, hoje mais do que nunca, parece um labirinto de ficções, espelhos e ideias que competem para ser reais. No final, ler Borges não é encontrar a saída do labirinto. É aprender a admirar sua arquitetura. É entender que talvez não haja saída e que a busca, a pergunta, a dúvida elegante é o verdadeiro destino. Borges, o bibliotecário cego, enxergou mais claro do que ninguém a estrutura de nossa realidade. Enxergou o tempo, a identidade e o infinito, e em vez de nos dar um mapa,
Nos deixou os contos mais brilhantes jamais escritos. Nos deixou a vertigem e a beleza. Muito obrigado por me acompanhar nesta jornada ao coração do infinito borgesiano. Foi um prazer explorar essas ideias tão fascinantes com vocês. Eu adoraria saber qual é o seu conto ou ideia favorita de Borges. É a Bibliothèque Funes et Lum. Deixe sua opinião nos comentários. Se você gosta dessas análises profundas que conectam filosofia, arte e literatura, por favor, considere se inscrever para não perder a próxima jornada. Eu sou seu anfitrião e te vejo no próximo labirinto.